E posteriormente nós fizemos a Copa Davis aqui, que jogou Brasil e Uruguai. É verdade que teve uma Copa Davis na cidade de Itu. Nós fizemos uma primeira Copa Itaú de tênis. Copa Itaú de tênis. Era um circuito que existia todo ano, tudo nós fizemos aqui. E a gente tinha dificuldade até na época de hospedar os atletas, porque então a gente tinha algumas casas, então a gente mobiliava algumas casas para que eles ficassem com mordomia, tudo dentro, porque não tinha hotel aqui, então só tinha hotéis menores lá na cidade, né? Então, essa Copa Itaú jogava Kirmair, jogava Cássio Mota, só os craques da época. Na época eram os craques. E posteriormente nós fizemos a Copa Davis aqui, que jogou Brasil e Uruguai, né? Também todos esses atletas, tudo. E a gente tinha também a quadra de grama, só que a quadra de grama era difícil de você manter ela, porque ela precisa ser jogada bastante e ela logo ela se desgasta, aí você tem que dar um período. Então depois, mais tarde, a gente resolveu fazer de saibro. Mas esse fato das quadras foi interessante, que na época você tinha dois tipos de quadra, era Tennis Fest e Lei Cold. Lei Cold era um asfalto assim, mais flexível, e você colocava, a quadra não era tão rápida. E fizemos todas elas com Lei Cold. Era um esquema americano aí que fizeram e tal. A gente sempre queria estar à frente do... Mas não deu certo, aí começou a descascar. Então, depois de uns tempos, nós resolvemos fazer todas elas de saibro. De saibro. Então, nós temos 20 quadras de saibro. 20 quadras de saibro aqui dentro. Na cidade de Itu, a 1 hora de São Paulo, numa década que não se falava em sair de São Paulo, porque não se tinha tantas estradas. Naquela época, se você olhasse quantos campos de golfe tinha no Brasil e quantas quadras de tênis, comparando com a Argentina, era uma vergonha. Era muito pouco, né? A Argentina já estava bem assim, com muitas, bem mais evoluído. Você ia lá para Pilar, já tinha aquela cidade lá só de polo, tudo, já era eles já estavam num outro patamar. Outro patamar, E a gente ainda engatinhava com aí tudo nós isso. Vamos para aqui a parte do golfe. Aqui no golfe nós contratamos aquele arquiteto argentino Bauer, que fez esses 10 primeiros buracos, e posteriormente veio Emílio Serra e Ricardo Rossi. Contratamos o Ricardo Rossi, que ele ficou gerenciando o campo, e o Ricardo era um grande campeão, de golfe, era uma figura, uma referência no golfe, era o Ricardo Rossi. Ele era diretor da Pirelli e depois assumiu aqui o campo e terminamos então os outros buracos, e hoje nós temos um clube que está entre os 10 melhores do Brasil, né? Se você analisar tudo isso aqui e ver que não tinha nenhuma árvore, você vê hoje o que aconteceu aqui com esse campo. Ele prima pela vegetação, tá? E pelos lagos que tem, tudo, então ele é um campo referência hoje. A gente pega esse cenário aqui do fundo, com todo esse paisagismo, com todo esse verde, com os lagos, e aí a gente volta um pouquinho no tempo, lembra que aqui era uma região, era um sítio, uma chácara, onde se fazia a extração de barro, né, de Tauá, para fazer tijolo, para fazer telha, para fazer esse tipo de coisa, porque era uma cidade ceramista. Você sabe, e hoje a gente tem esse... Na época começou essa onda de fazer campo de golfe, e depois em Sorocaba foi feito o Lago Azul. O Lago Azul foi feito num lugar que eles plantavam de agricultura. Então você põe uma grama, ela vai. Aqui nós tínhamos que pôr uma camada de areia e de turfa para poder a grama nascer, porque senão ela não nascia. E como é que vocês aprenderam isso? Porque você tem que ir atrás, né? Quer dizer, você vai vendo o que é melhor, né? É espírito empreendedor. O Jacó mexia muito com isso. O Jacó tinha assim visões boas, era muito evoluído nessa parte assim também.
né? Mas era muito que fazer. intuitivo a época de buscar esse tipo de informação. A gente está falando de uma época que não tinha celular, não tinha Google, não tinha nada. Não tinha. E era uma época difícil, porque você vender lote aqui, com aquela crise do petróleo, que tinha aqueles caras que você tinha cotas de gasolina para pôr. O cara vinha de São Paulo para cá, Com cota. era difícil chamar. Não, o país estava de ponta A cabeça. gente vendia mais lotes aqui, depois que já tinha um asfalto na frente, já tinha essa garantia do cara que comprava, porque você não era conhecido, Sim. né? E ninguém comprava nada na planta. O cara queria o preto no branco. O meu lote está aqui, né? Já tem o asfalto. Ah, falta pôr água? Falta. Mas até eu fazer a casa, já está. E aí, quando nós projetamos o loteamento, a gente não era obrigado a fazer esgoto. Era fossa cética. Quem aprovava isso, além da prefeitura, era a Engenharia Sanitária de São Paulo. Ou seja, era Não completamente tinha diferente do que hoje. Pirapoaba, Não tinha nada disso. E nós fizemos o esgoto aqui por dois motivos. Primeiro, porque a terra era muito impermeável. Você fazia um buraco, ficava tempo até ser absorvida aquela água. E segundo, porque nós fizemos esses lagos, que era um rio, aqui eram dois rios que se juntam aqui perto, o Pirapitingui e o Coragomes, e que formamos os lagos lá, né? Que ficou uma reservação de água potável para a cidade, né? Então, essa é uma das coisas que nós fizemos e, na época, foi mudando o objetivo dos moradores vir para cá, que a gente tinha um slogan que chamava Natureza com Conforto. Sim. Porque o cara vinha aqui, tinha toda a natureza E o conforto de e o conforto de tudo. Mas aí veio o problema da segurança. E aí, com a segurança, nós tivemos que fazer os muros, que não estava no programa, fizemos os muros. Fizemos o muro. Quando a gente fala fizemos o muro, a gente está falando de uma área de 5 milhões de metros quadrados. São mais ou menos, para o pessoal ter uma ideia, imagina pegar o Parque do Ibirapuera, multiplicar por 3 vezes e meia. Aqui tem 12 quilômetros de muro. 12 quilômetros de muro. E 35 quilômetros de asfalto. Vocês simplesmente muraram 3 parques e meio do Ibirapuera. Então não é um muro, é um muro de tu. Isso aí. Mas aí o pessoal tinha segurança, portaria, né? Aí ficou mais assim, controlado a coisa.